abençoados, eleitos, Igreja do Cristo ressuscitado, graça e paz a todos vocês que nos acompanham por esta live. É uma alegria, uma satisfação ter vocês conosco para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Cristo ressuscitado. Amém? Se o som estiver bacana aí, vocês dão um ok aí na live aí, fica à vontade. Queremos dar boas-vindas aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, né? Estamos fazendo a transmissão ao vivo, e também os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube. A partir de então, nós já temos um canal no YouTube, chama IEVBH. É só digitar lá que vocês vão nos achar lá também. Amém? É uma alegria, uma honra estar unidos com os nossos irmãos em Cristo, esparramado pelo Brasil, pelo mundo afora, os nossos irmãos lá de Sarapuí, nosso irmão Geraldo Moraes, a esposa dele, a Jaqueline, e a todos os irmãos que se reúnem lá em Sarapuí. Nós queremos deixar o nosso abraço a cada um de vocês, dizer que nós amamos cada um de vocês, né? Vocês estão aqui nos nossos corações e nós amamos a cada um de vocês. É uma alegria, como eu disse, poder estar nesta live mais uma vez para crescermos juntamente no Senhor, no Cristo ressuscitado. A nossa dinâmica vai ser: estaremos fazendo sempre, continuamente, transmissões às quintas-feiras, às 20 horas, e no domingo, às 19 horas. Será sempre um prazer ter vocês conosco. Amém? Quem vos fala é o Lael Azevedo. Eu quero usar o dom que está sobre a minha vida como pastor, né? Porque o nosso único pastor é Cristo, mas Ele derrama um pouco dos seus dons a cada um dos seus, né? E não foi diferente comigo. E eu quero usar este dom para trazer mais uma verdade da graça do Cristo sobre as nossas vidas. Amém? O tema da nossa mensagem neste momento, nessa noite, né, nesse dia que você estiver ouvindo aí, é fábulas, mitos e verdade. Vou dizer novamente: fábulas, mitos e verdade. A nossa referência está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 4. Paulo escrevendo à igreja de Timóteo: eles se recusarão a dar ouvidos ao quê? A verdade, voltando-se para os mitos. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por este momento, porque nós estamos com olhos e com a mente de Cristo ativada, com olhos iluminados, e isso é um privilégio para poucos, como eu costumo dizer, que é somente para a igreja de Cristo. E nós agradecemos ao Senhor, porque podemos ler a tua palavra, ler o teu evangelho com entendimento, com olhos abertos, iluminados, entender de uma maneira como nunca até então havíamos entendido. E isso vem do Senhor, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Amém? Pois bem, vamos lá. Vou ler novamente 2 Timóteo, capítulo 4, verso 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Nós que estamos com olhos iluminados, com a mente de Cristo ativada, nós que saímos de um sistema religioso fraudulento, que está tudo errado, que fazem tudo errado, que não condizem com o Evangelho de Cristo. Nós, há pouco tempo atrás, ou um certo tempo atrás, dependendo da época que você teve o entendimento da graça de Cristo na tua vida,
nós estávamos como este povo aqui, trocando a verdade e voltando para os mitos. Paulo, ele começa dando essa dura à igreja, né, que se reunia lá, que eles estavam ouvindo, deixando de dar ouvidos à verdade e voltando-se para os mitos. Então, o que é mito? Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 6 e 7. É 2 Timóteo. 2 Timóteo, está certinho. 4, no verso 6 e no verso 7. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Próximo. Aliás, é 1 Timóteo. Procura aí. 1 Timóteo, capítulo 4. Ali, agora sim. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhes, isso, está certo, e que deixe de dar, presta atenção, e que deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Vou ler novamente. E que deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsia, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Põe o próximo verso. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, o que era mito? Qual mito que Paulo estava se referindo ali aos Timóteos? Numa outra versão, eram histórias que estavam sendo contadas pelos mais velhos da época, por idosos ou idosas. Paulo se refere a mito como histórias profanas, inventadas por velhas caducas. Então Paulo, ele estava pregando o evangelho da graça e combatendo as heresias e os ensinamentos errados que tinha na época dele. Então o povo estava deixando de dar atenção ao evangelho da graça e estava ouvindo contos, histórias, mitos que não condizem com o evangelho de Cristo. Então Paulo, ele estava combatendo estes mitos, se referindo que não era para eles dar atenção a isso, que o objetivo dessa instrução de Paulo aos Timóteo, para não dar ouvido aos mitos, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então o objetivo de Paulo está instruindo a igreja ali a não dar ouvidos aos mitos, era porque ele amava aquela igreja, era porque Deus amava aquele povo e Deus queria ver aquele povo com a mente sadia, com a mente de Cristo ativada, com o evangelho da graça enraizado nos corações e nas mentes deles. Mas eles estavam dando ouvidos a histórias, a contos de fadas, a fábulas. E com isso eles estavam deixando de viver a prática do evangelho da graça. E Paulo, ele vai mais fundo ainda. Olha lá em 1 Timóteo capítulo 1, no verso 3 e no verso 4. 1 Timóteo capítulo 1, no verso 3, olha o que Paulo fala: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhes
ensinamentos de doutrinas falsas, mitos. Olha o que ele fala no próximo verso, no verso 4. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. Então a obra de Deus, ela é promovida pela fé, e pela fé no Cristo ressuscitado, que é a graça que Paulo ensinava, que a ele foi incumbido lá a pregar a graça. Ele próprio nos revela que ele foi arrebatado no terceiro céu, e ali ele recebe o evangelho da graça de Cristo, que a graça é o resultado da cruz, como nós temos falado. Então eles estavam deixando de promover a fé em Deus, de promover a obra de Deus, para dar ouvidos a coisas que não condizem com a graça de Cristo. E é assim, dessa maneira que tem acontecido nos dias de hoje. Engraçado, né? Porque a igreja de Cristo, no presente século que estamos, e ao longo dos séculos, foi dando ouvidos a tantos mitos e fábulas e contos e histórias com ele. E com isso, essas histórias, esses mitos, foi infiltrando no meio, no seio da igreja, e a igreja deixou de dar ouvido ao evangelho da graça e começou a viver algo que não é para eles estarem vivendo hoje. E nós estivemos anos e anos, como eu disse, né, na live anterior, eu fui criado no meio evangélico, e eu estive lá anos e anos, vivendo mitos, vivendo fábulas, vivendo ensinamentos de homens, ao invés de viver o evangelho da graça de Cristo. Nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Vamos lá para Tito, a epístola, né, de Paulo a Tito, capítulo 1, a partir do verso 10. Olha o que aconteceu ali, para vocês entenderem, para antes a gente dar prosseguimento. Olha o que estava acontecendo aqui com Tito. Tito, ele foi deixado em Creta, só para vocês entenderem, para colocar ordem em algumas pendências lá em Creta, e constituir alguns presbíteros, porque a igreja local lá precisava de alguns presbíteros para ajudar ali no ensino da graça de Cristo, porque Paulo era só um. E Paulo, ele fez várias viagens missionárias, propagando o evangelho da graça a todos os cantos, aonde ele conseguiu ir. Mas ele era só um. Então, aonde ele ia, ele constituía pessoas idôneas, pessoas tementes a Deus, pessoas com a disponibilidade de viver a graça de Cristo, para que essas pessoas pudessem estar ali orientando o povo de Deus, que era a igreja de Cristo local que estava esparramado naquelas localidades. Então Paulo, ele fala assim, pois há muitos insubordinados, por isso que Paulo teve que levantar presbíteros, porque tinha muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores. Olha o que estava acontecendo lá em Creta. Havia muitos insubordinados. Paulo pegou pesado com eles. E eu faço minhas palavras de Paulo. Hoje o que mais tem por aí são insubordinados. Estou igual o Geraldo aqui, engasgando aqui, né, Geraldo? Me ajuda aí. Hoje tem muitos insubordinados.
circuncisão, especialmente os do grupo da circuncisão. Quem que era esses do grupo da circuncisão? Eram os judeus. Presta atenção. Paulo estava dizendo que eles eram insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente o do grupo da circuncisão. Então Paulo, ele estava dizendo que o povo que vivia a lei, que eram os judeus, eles estavam insubordinados, eram faladores, enganadores. E assim está a Igreja de Cristo hoje, aqui no Brasil, em Belo Horizonte, e em todo o Brasil e em todo o mundo. Se nós pudéssemos fazer uma contagem, mais de 90% das igrejas hoje, que se dizem igrejas, que têm placas, estão sobre mitos. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Estão insubordinados, não passam de faladores e enganadores da fé. Tem cravado a lei no povo de Deus, tem aprisionado a Igreja de Cristo com fábulas, com mitos, com disse-me-disse, com coisas que não condizem com o Evangelho da graça de Cristo. Porque o Evangelho da graça de Cristo, quer vocês aceitem, quer vocês não aceitem, foi revelado ao apóstolo Paulo, o único na Bíblia que pregou graça foi o apóstolo Paulo. E antes do estar consumado, não era graça, era lei. Para um testamento ter valor, o testador tem que morrer. Mateus, Marcos, Lucas, João. Jesus estava vivo ou morto? Vivo. Então não é Novo Testamento. Acorda para a vida. Desperta tu que dormes. Então, a Igreja de Cristo hoje, ela está insubordinada. Ela está debaixo de líderes que são insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, especialmente aqueles que praticam a lei de Moisés, porque nós sabemos que a lei foi abolida na cruz. O fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. E hoje a Igreja de Cristo está vivendo uma lei que não é para ela, uma lei que foi abolida lá na cruz. Com isso estão cuspindo na cara de Cristo, estão desfazendo de Cristo, do sacrifício dele, estão dizendo que o sacrifício dele foi em vão, e não foi. Ou foi? Lógico que não foi. Vamos continuar aqui no próximo verso 11. É necessário que eles sejam silenciados. Olha o que Paulo disse sobre esses enganadores, sobre esses que estavam debaixo de mitos, vivendo histórias, contos de fadas, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, vivendo uma doutrina fora do Evangelho de Cristo, que na verdade não é doutrina, porque a única doutrina na Bíblia para nós, Igreja Gentílica, é a graça de Cristo, e essa graça, como eu disse, foi revelada ao apóstolo Paulo. Então Paulo fala, é necessário que eles sejam silenciados. É necessário que vocês sejam silenciados. Vocês que estão na frente de ministérios, que estão enganando o povo de Deus, enganando com dízimo, com tantas coisas que eram da lei, que daqui a pouco nós vamos falar. É
vocês sejam silenciados. Por isso Deus está levantando a igreja dele. Por isso Deus está despertando a igreja dele. E quando nós falamos igreja, não estamos falando de placa, muito menos de prédio, de paredes, porque a igreja dele no novo pacto somos nós, são pessoas, é eu e você que está me ouvindo. E Deus, Ele está te despertando, abençoado e abençoada, para viver a graça de Cristo, porque a graça dele te basta. A graça dele te basta, é suficiente, não precisa mais de lei, não precisa mais de mitos, não precisa mais de fábulas. Vocês vão entender daqui a pouco. Então Paulo fala, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras. Não é assim que o sistema religioso tem feito nos dias de hoje? Tem arruinado famílias inteiras. É a pessoa que vai lá, pega todo o dinheiro na conta e joga lá na mão do pastor, pagando um voto. Ei, querido, voto era da lei de Moisés. Voto não é para você, voto é da lei de Moisés. Isso não é para você, gentio. Você não é judeu. O sistema religioso, no contexto geral, tanto o evangélico quanto o católico, quanto todos que existem, estão arruinando famílias inteiras, estão destruindo famílias. Que este vídeo alcance milhões de pessoas por este Brasil e por este mundo afora, para que vocês sejam despertados por Deus, não por mim, mas por Deus, para viver a graça de Cristo. Porque isso aí que tem se pregado aí fora, presta atenção, isso não é graça, isso não é evangelho, isso é lei, isso é prisão. Não tem nada a ver com a graça de Cristo. E é necessário que vocês sejam despertados para viver a graça dele. Então Paulo, continuando aqui, ele fala, é necessário que eles sejam silenciados. Vocês serão silenciados pelo poder do evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Vou falar novamente, vocês pastores, líderes de denominações, que têm ensinado lei para o povo, que têm ensinado a comer o pão com suco, porque no novo pacto, o corpo de Cristo somos nós, não é um pãozinho com suco. Vocês que têm ensinado fábulas, mitos para o povo, vocês serão silenciados pelo poder do evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Por que tem que ser silenciado? Porque eles lá no contexto estavam arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem. Vocês têm ensinado coisas que não devem à igreja de Cristo. Vocês têm ensinado a igreja a pagar um voto, a fazer uma campanha, e isso não deve à igreja. Campanha para início de conversa nem existe na Bíblia. E se existisse, estaria no contexto da lei de Moisés, e é a lei, e não tem nada a ver com você, gentio, porque você não é judeu. Pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Tudo isso eles estavam fazendo lá por ganância, e vocês aí estão fazendo por ganância, porque vocês querem ver o bolso de vocês cheio de dinheiro. Aí
isso o povo está sendo enganado, as famílias estão sendo destruídas por causa de vocês. Que este Evangelho corra aos 4 cantos deste planeta Terra. Que este Evangelho pregado aqui corra por esse Brasil afora. Porque existem milhões de pessoas neste momento que são a igreja de Cristo, que são a igreja preciosa de Cristo, que está sendo enganada. Tudo por ganância. Tudo aí que vocês fazem tem que ter dinheiro. Tudo tem que ter dinheiro. Tudo. Aí no final do culto de vocês, aí tem que ter o lanche lá e a cantina. E a cantina é paga. Nem o lanche vocês dão de graça para o povo. Por quê? Tudo por ganância. Continua. Estou começando a esquentar. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Ai, ai, ai. Pegou pesado. Porque pastor hoje virou sinônimo de riqueza. O pastor não trabalha, fica de boa, só recebendo dinheiro lá da igreja. Não é verdade? Ser pastor hoje, infelizmente, virou sinônimo de riqueza. Porque eles estão currando o dinheiro do povo, arrancando a lã da ovelha deles, porque não é de Cristo. Não é verdade? Então, esse profeta aqui chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Continua. Próximo verso 13. Aliás, é 12, né? Volta 12. Não, é 13. Me confundi aqui. Tal testemunha é verdadeiro. Paulo falou: portanto, repreendam-os severamente. Repreendam-os como? Severamente, para que sejam sadios na fé. E nós estamos usando deste dom, neste momento, para repreender vocês severamente, para que vocês se tornem sadios na fé. Porque vocês não estão sadios na fé, igreja de Cristo. Vocês estão vivendo debaixo de um sistema corrompido. A religião só mata, só destrói, só consome o povo. Cristo não veio trazer uma religião. Cristo veio salvar. Veio trazer salvação, ponto. Essa salvação não condiz a uma religião. A, B, o C, o D, ou todas que existem. Então, Paulo falou: tal testemunha é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Próximo versículo. E não dei, presta atenção, olha aí, no verso 14 de Tito, capítulo 1. E não dei atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. E não dei atenção a lendas judaicas, a mitos, que o povo foi minando ali na cabeça deles lá. Não é assim? E não dei atenção às lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Os homens de hoje estão vindo com mandamentos de homens para aprisionar o povo lá dentro do covil deles, dizendo: se você sair
Mentira! Nunca irá pesar sobre ti, igreja de Cristo. Isso é uma fábula, isso é um engano. Próximo versículo. Aliás, não, volta lá. E não dei atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens, que rejeitam a verdade. O povo de Deus está rejeitando a verdade do Evangelho da graça dele, que é Cristo, para viver mandamentos de homens, para viver doutrinas de homens, que não pode botar uma bermuda, que tem que andar com a camisa só de manga comprida, que se for na praia não pode botar roupa de banho, mandamentos de homens, que não levam a lugar nenhum, porque quando Deus te vê, querido, Ele não vê a carne, Ele vê o teu espírito, porque o teu espírito está aperfeiçoado em Cristo. Em Cristo você está perfeito, o teu espírito está perfeito. Próximo verso. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Próximo. Eles afirmam que conhecem a Deus. Presta atenção. Mas os seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Vocês que têm aprisionado o povo de Deus, essas são as características de vocês, porque vocês podem nos ouvir agora aí nesse vídeo e falar: esse pastor está doido, esse pastor não herege. Mas quem na verdade são vocês, porque vocês estão ensinando tudo o que é de errado para o povo, menos a verdade da graça. Vocês estão ensinando fábulas e mitos, menos a verdade. E a verdade na Bíblia para a igreja de hoje é o Evangelho da graça do Cristo ressuscitado, que foi revelado ao apóstolo Paulo. E quando falamos isso, vocês fazem biquinho, nos xingam lá nas redes sociais, nos chamam de hereges, fazem tudo, porque não aceitam a verdade, não aceitam a verdade do Evangelho da graça de Cristo. Isso é muito sério. Os seus atos o negam, porque são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Vocês estão desqualificados, infelizmente, para qualquer boa obra da graça de Cristo, porque vocês não estão vivendo a graça de Cristo, vocês estão vivendo a lei, vocês estão vivendo ensinamentos errados. Nós vamos chegar daqui a pouco nele. Próximo verso. Você, porém, fale o que está de acordo. Ele estava falando de Tito. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. E eu lhes pergunto: vocês têm pregado a sã doutrina ou a lei de Moisés? Porque não existe meio termo, ou é graça 100% ou não é. Nós estamos em graça, a nossa igreja chama igreja em graça, mas lá tem dízimo? Tem, então não estão em graça. Lá tem banho de piscina? Tem, então não estão em graça. Vocês percebem?
Você, porém, faz o que está de acordo com essa doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeitos, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Esse é o ensinamento correto. Aí, o que acontece? A igreja, as ditas igrejas por aí, independente de qual religião seja, tem pregado mitos, tem pregado fábulas que não condizem com o Evangelho da Graça. Por exemplo, oração da madrugada. Tem que orar de madrugada, porque de madrugada a fila é menor. Não é assim que eles falam? A fila é menor de madrugada. Mentira, isso é um mito. No novo pacto, Ele habita em você, igreja. Ele te ouve 24 horas por dia. Não existe uma hora específica que Ele vai te ouvir, que a fila é menor. Isso é mito. Isso é uma mentira. Isto é uma fábula. Batismo nas águas é outro mito. Se tornou um mito. Porque no novo pacto, nós somos batizados na cruz de Cristo. Romanos 6,3, vocês vão ler aí. Nós sempre vamos falar essas verdades. Subir no monte. Ai, ai, ai. Aí está pegando pesado com os irmãos, os pentecostais lá. Aí está pegando pesado com ele. Não, irmão, tem que subir no monte. Tem que subir no monte, pagar o preço, fazer o jejum e tudo mais. Deus agrada. Deus agradou disso lá na lei. Na graça não tem obras. Na graça é somente a graça. Não existe obras na graça. Na graça a fé, ela é pura. Aí eles pegam mais pesado, porque eles sobem no monte e eles enterram o nome de alguém lá, para que a bênção de Deus chegue na vida daquele cidadão. Ei, nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Amém. Por Cristo Jesus. Não existe pagar o preço para ser abençoado. O preço já foi pago lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás. Aí eles enterram o nome lá, pegam o óleo, ungir, aí já é outra área. Pegam o óleo ungido e vão ungir. Aí ungem todo mundo, sai derramando, lambrecando todo mundo de óleo. Que evangelho é esse? Eu lhes pergunto, isto não é evangelho da graça de Cristo. Isto aí era da lei. E na lei o óleo era derramado somente aos reis, que eram ungidos. Nem pastores, nem bispos, nem mestres, nem qualquer outro era ungido com óleo na Bíblia. Aí todo mundo hoje aí vai ungindo todo mundo com óleo. E pior, eles pegam óleo e enterram lá no monte lá, e eles creem que Deus vai fazer aquele óleo virar um óleo milagroso. Que evangelho que é esse? Não é evangelho, é mito. Ato profético. Ai, ai, ai. Queridos, deixa eu lhes contar uma coisa. Abençoados. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Não existe mais profeta. O último profeta na Bíblia foi João Batista. Hoje nós profetizamos sim, mas temos que profetizar a palavra dele. E profetizar é ler a palavra, é dizer o que está escrito na palavra, é o que nós estamos fazendo aqui, lendo o Evangelho da Graça e te mostrando o
que é correto e o que não é correto para você, Igreja de Cristo, fazer. Então, ato profético não existe, não tem efeito algum. Infelizmente, eu comi nesse reggae. Eu vivia de ato profético, meu irmão. Já fiz muito ato profético. Se tivesse resolvido alguma coisa, hoje eu estava muito bem, viu? Não existe. Isso é um mito. Aquelas profecias, que na verdade não é profecia, é profetada, né? Porque a profecia é você ler a Bíblia. As profetadas que tem aí no sistema religioso, é aquelas profetadas assim: eis que te digo, ai, ai, ai. Quem já recebeu uma profetada aí, levanta a mão, dá um oi aí, fala. Ui. Eu já comi desse reggae, meu irmão, mas eu não como mais desse reggae, eu não vivo mais dessas mentiras. O último profeta, como eu disse, foi João Batista. E profetizar nos dias de hoje é ler o Evangelho, é ler a graça de Cristo, é viver a graça, somente a graça. Então, se Deus quiser falar com você, presta atenção, Ele habita em você, igreja. Quem é a igreja de Cristo aí? Levanta a mão. Ele habita em você, igreja. Em você. Se Deus quiser falar algo com você, Ele vai falar diretamente com você. Uala! Ele fala, meu irmão. Você não precisa de ir lá no ministério fulano de tal para ouvir a profetada do profeta Balabaxúia, rir para lá para trás, para lá para frente, para os lados. Não precisa. Por quê? Porque Ele, o Deus, o soberano sobre todas as coisas, o que controla todas as coisas, está dentro de você pelo Espírito dEle. E Ele fala diretamente a você. É difícil de entender isso? Não. Isso é Evangelho da graça. E o que passar disso é mito. Então o eis que te digo é mito. Não existe. Aí agora tem a moda que está pegando agora, é a moda o fim do mundo, né? Tá aí, tá o vírus aí, ai, ai, ai. Não, você não viu não, o vírus já matou um tanto de gente. Não, matou um pouco de gente, não foi esse tanto de gente que eles estão falando por aí, né? É só ler um pouquinho, se informar, que você vai descobrir. Mas aí, tudo que acontece de ruim no planeta Terra, aí tá vendo, ó, Jesus está voltando, outro mito. Jesus está voltando, a mão de Deus vai pesar. Quem aí recebeu nesses últimos dias algum áudio de algum profeta Balabaxúia aí falando que o mundo está acabando, que Deus vai pesar a mão, que vai ter trevas, que é para comprar vela branca? Opa, é macumba agora? Tem que ser vela branca. Sério, me mandaram esse áudio de duas pessoas falando isso, que tem que comprar a vela branca. Eita, vai fazer um despacho lá, não é verdade? Não, não pode não, isso é mito, mito, isso não existe. Por que não existe? Porque Cristo já veio no ano 70, historicamente e biblicamente. Quando o templo foi jogado no chão, o juízo de Deus, o Apocalipse veio para os judeus, porque o Apocalipse era para as 7 igrejas da Ásia, era para o povo judeu de Deus que estava habitando lá na Ásia. Ei, acorda! Mente iluminada, olhos iluminados, mente de Cristo ativada. Então não existe fim do mundo. Sinto lhe
planeta Terra. Existiu o fim do Aion. Quando fala fim do mundo, fim dos tempos, era fim do Aion. Nós já pregamos sobre isso, lá em Mateus 24, no verso 2. Fim do Aion. Aion significa, no grego, significa fim de um intervalo de tempo, fim de uma era, fim de uma geração. Então eles ficam nesse mito aí. Tudo que acontece, a terra tremeu lá nas Micronésias, lá na ilha, lá na Ásia, aí é o sinal de Jesus, é o sinal da vida. Mito! Exatamente, tudo é mito. Ai, ai, ai. E as línguas estranhas, hein? Ai, ai, ai. Aí pegou mais pesado ainda, porque tem uns irmãozinhos que adoram falar Natal das línguas estranhas, que é mito também. Não existe. Porque língua lá em Atos era idiomas, era falar no mesmo idioma de um outro cidadão estrangeiro. Falar em línguas na Bíblia é você, brasileiro, falar o inglês com o americano, sem nunca ter aprendido o inglês, ou japonês, ou chinês, que é o mandarim, ou qualquer outra língua que existe. É verdade. É verdade. Aí, essas línguas aí é mito. Não existe na Bíblia. É mito. Ah, mas tem a língua dos anjos. Queridos, abençoados, deixa eu lhes dizer uma coisa. Todas as vezes que um anjo desceu na terra para falar com o homem, ele falou na mesma língua daquele homem. Peguei vocês. Ele não falava em rir para lá para trás, para o lado, para frente, e vai dançando para o lado de cá, para o lado de lá, e rodovia, e não sei o que. Não, isso é mito. Isso não é evangelho de Cristo. Isso não é o evangelho da graça de Cristo. Isto é uma invenção humana. Isso é mandamentos humanos de homens. Nada a ver com Cristo ressuscitado. Então, são todos mitos. Aí, o mais mito de todos, dentre todos esses que nós estamos falando aqui, é viver a lei. A igreja de hoje está vivendo a lei de Moisés, está indo lá em Êxodo, está indo lá em Levítico, em Números, em Mateus, em Isaías, em Malaquias, em Marcos, em Lucas, em João, em Tiago, que pregava a lei, em Pedro, que pregava a lei, em João, que pregava a lei, porque na Bíblia o único que pregou a graça foi Paulo, o apóstolo dos gentios. Então o maior erro, o maior mito, a maior fábula que a igreja de Cristo está vivendo hoje é a lei de Moisés, que acabou, que não existe mais, que já se deu fim lá na cruz. Abençoados, é hora de vocês pararem de viver os mitos e as fábulas e os disse-me-disse dos homens que estão na carne, com carne ativada, que não estão no Espírito. E é hora de vocês pararem de dar ouvidos a essas pessoas que são cães gulosos, gananciosos, como nós lemos aqui, que estão atrás exclusivamente do dinheiro de vocês. É hora de vocês deixarem de seguir estes homens maus e seguir o único que está sobre a vida de vocês, que é o Cristo ressuscitado. Glória a Deus! Viva a graça de Cristo, porque ela te basta. Você não precisa de mitos, não precisa de histórias, de lobo
condizem com o Evangelho da graça de Cristo e do ressuscitado, porque é importante que se diz isso, porque Paulo pregava o ressuscitado. Paulo não pregava o Nazareno, porque o Nazareno era a lei, ele veio para cumprir a lei. Chega! Por que eu estou pregando isso, pastor? Por que você está falando isso? Porque eu fui enganado anos e anos na minha vida, vivendo debaixo de mitos, debaixo de fábulas, de ensinamentos de homens, e nunca, na verdade, do Evangelho da graça de Cristo. Eu achava que estava vivendo a graça, mas estava vivendo debaixo de ensinamentos de homens. Até que chegou o dia que os olhos foram iluminados, as vendas que estavam aqui, caíram, desfizeram, e a graça de Cristo veio, pum, iluminou tudo, tirou toda a escuridão, tirou todas as trevas, tirou todos os pensamentos errados, tirou todos os mitos, as fábulas, todos os achismos. Mas eu acho que não é bem assim. Querido, é Bíblia. Ou você crê, ou você não crê. Não existe meio termo. E hoje, e neste momento que você está assistindo esse vídeo, é hora de você ter os teus olhos iluminados pelo poder do Evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Receba esta verdade, receba o entendimento da graça, receba a mente de Cristo ativado em você, para que você pare de viver mais sobre o engano de homens maus e viva sobre a verdade do Cristo ressuscitado. E assim eu deixo esta palavra a vocês, a todos vocês que estão ouvindo este vídeo, estão vendo este vídeo. Sejam cheios da graça do Cristo ressuscitado e entenda que só ela te basta, nada mais você precisa. Amém? Glória a Deus. Combinado? Sejam cheios da graça de Cristo. Até o nosso próximo vídeo, que estaremos transmitindo agora no próximo domingo. Agradecemos mais uma vez a cada um de vocês, e sejam agraciados a cada dia mais com a manifestação do Cristo ressuscitado sobre a vida de vocês. Fiquem na graça e na paz do Cristo ressuscitados. Amém?